Fala galera, se você já assistiu a todos os vídeos dessa sequência, agora é a hora da gente praticar. Então a primeira recomendação aí que eu faço a você é que pause o vídeo em cada questão aí e tente resolver sozinho. E aí depois, né, você dá o play e confere se a questão tá correta ou não, ok? Para que você possa estar praticando e verificando se você assimilou bem o conhecimento, ok? Então separei algumas questões para a gente estar resolvendo aí. Vamos lá. Primeira questão. Um levantamento socioeconômico entre os 300 funcionários da prefeitura de uma cidade revelou que exatamente 160 têm casa própria, 210 têm automóvel e 85 têm casa própria e automóvel. Letra A. Determine quantos funcionários não têm casa própria nem automóvel. Letra B. Determine a razão entre o número de funcionários que não possuem automóvel, mas possuem casa própria, e o total de funcionários. Em seguida, interprete o resultado. Vamos lá, isso aí a gente já sabe que é uma questão que envolve conjuntos, né? E a gente vai usar diagrama de Venn para resolver, ok? Temos aí dois diagramas, um representando o pessoal que tem casa própria e o outro representando o pessoal que tem automóvel, tá? E aí lembrando que a gente vai sempre preencher do centro para as bordas. Então, ele falou aí para a gente que 85 tem casa própria e automóvel. Então, a gente já sabe que 85, né, vai estar na interseção aí dos nossos dois diagramas. Tá? 210 tem automóvel. Então, lembrando que nesses 210 já estão inclusos os 85 aqui. Então, na hora de colocar, a gente tem que fazer 210 menos 85, que vai me dar 125, ok? Além disso, ele falou que 160 tem casa própria. Então, a gente tem 160 menos os 85, que já estava aqui, né? A gente vai ter 75 funcionários possuem casa própria, tá? No total, foi feito aí um levantamento com 300 funcionários, né? Então, a gente pode observar que se eu somar 75 mais 85 mais 125, eu tenho aqui, ó, 75 com 125 é mais fácil, que vai dar 200, mais 85, 285. Tá? Então, para os 300 funcionários, ainda existe uma quantidade, né, que seria 15, que não possuem nem casa própria, nem automóvel, ok? Então, com isso, após completar o diagrama de Venn, a gente já consegue responder os itens. Letra A, ele diz: determine quantos funcionários não têm casa própria nem automóvel. Então, a gente já sabe que são 15 funcionários. Ok? Letra B. Determine a razão entre o número de funcionários que não possuem automóvel, mas possuem casa própria. Então, quantos funcionários não possuem automóvel, mas possuem casa própria? 75. Então, a razão entre eles e o número total de funcionários. O número total de funcionários é 300. Ok? Então, essa é a razão. E aí ele pediu para interpretar esse resultado, né? Então, vamos simplificar para facilitar a nossa vida. Vou simplificar aqui por 25. Lembrando que aí você pode simplificar por 5, por 3, da forma que você achar melhor, né? Então, por 25, 75 por 25 vai dar 3. 300 por 25, 12. Que vai dar para simplificar por 3, que vai ser igual a 1 sobre 4. Tá? Então, a razão entre o número de funcionários que não possuem automóvel, mas possuem casa, e o total de funcionários vai ser 1/4, ok? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que de cada 4 funcionários, um não possui automóvel, mas possui casa própria, ok? Então, esse aí é a interpretação do resultado, tudo bem? Então, vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: uma pesquisa foi feita com 500 jovens para verificar a relação do sedentarismo com o uso diário de redes sociais por mais de 6 horas. Verificou-se que de cada 20 jovens entrevistados, 7 são sedentários, e de cada 5 jovens entrevistados que não são sedentários, apenas 2 usam as redes sociais por mais de 6 horas. Responda. Letra A. Quantos jovens entrevistados nessa pesquisa são sedentários?
Letra B. Quantos jovens entrevistados nessa pesquisa usam as redes sociais por mais de 6 horas e não são sedentários? Ok? Então, vamos às informações. Né? Dos 500 jovens, verificou-se que, de cada 20, 7 são sedentários. Além disso, ele falou o seguinte: de cada 5 dos que não são sedentários, 2 usam as redes sociais. Ok? Então, 7 de 20 são sedentários. Né? Se eu quero descobrir dos 500 quantos são sedentários, basta eu verificar por quanto eu vou ter que multiplicar esse meu denominador para obter 500, né? E aí, 20 vezes quanto que vai dar 500? 20 vezes 25, ok? Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 25. E aí, fazendo 7 vezes 25, eu tenho 175. Isso quer dizer que de 500 jovens, 175, tá, são sedentários, ok? Com isso, a gente já consegue responder o item A, né? 175 jovens são sedentários. No item B, ele quer saber quantos jovens entrevistados nessa pesquisa usam redes sociais por mais de 6 horas e não são sedentários. A gente sabe que 2/5 dos não sedentários usam as redes sociais por mais de 6 horas, certo? Então, quantos são os não sedentários, né? Os não sedentários são 500 menos os 175, que vai ser igual a 325. Desses 325, de cada 5, 2 usam as redes sociais por mais de 6 horas. Então, 2 de 5, se eu conseguir transformar essa fração num denominador 325, ou seja, quantas vezes 5, que o meu denominador vai ser 325, eu tenho 5 vezes 65, vai dar 325. Então, aqui em cima eu vou multiplicar por 65, e aí 2 vezes 65, 130. Ou seja, de 325 jovens, que não são sedentários, 130 usam as redes sociais por mais de 6 horas. Então, a resposta aí vai ser 130 jovens. Ok? Então, vamos para a nossa próxima questão. Calcule a expressão abaixo, simplificando o resultado, até obter o número racional na forma de fração irredutível. A gente viu quando a gente tem esse tipo de expressão, qual é a ideia, né? Vamos primeiro transformar os decimais na forma de fração. Depois a gente opera aí com as frações, tá? Então, vou transformar aqui ao lado. Eu tenho 0,7 na forma de fração. Isso é um decimal exato, né? 7 décimos, então 7 sobre 10. Não dá para simplificar, já está na forma de fração irredutível. O outro que a gente tem é uma dízima periódica, 1,7. Lembrando que quem não lembra como faz ou não assistiu, assista lá o vídeo, né? MB02, que fala sobre geratriz de uma dízima. Como é que a gente faz isso? Vai ser 17 menos 1 sobre 9. Quem não recorda é só retornar lá para ver. Isso vai dar 16 sobre 9, que também é uma fração irredutível, não dá para simplificar. Então, agora, voltando para a nossa expressão, nós temos, né, no lugar do 0,7, 7 sobre 10, menos 1 sobre 2, dividido por menos 2. Lembrando que eu tenho 1 aqui embaixo, vou colocar aqui para não esquecer, tá? Então, 1 sobre 5, mais 1,777, que é a nossa dízima, ficou 16 sobre 9. Resolvendo aqui dentro dos parênteses, né?
A gente tem MMC entre 2 e 10. Lembrando que 2 e 10 são múltiplos. Então, como eles são múltiplos, o MMC vai ser 10, né? Entre 2 e 10. Então, aí ó, eu tenho que descobrir quais são as frações equivalentes àquelas duas, lá em cima, que tem o denominador 10. E aí, quantas vezes 10 que vai dar 10? Vai ser 1, né? E quantas vezes 2 para dar 10? 5. Multiplicando lá em cima, teremos 7 vezes 1, 7. 5 vezes 1, 5. Ok? No segundo conjunto ali de parênteses, nós temos o MMC entre 1 e 5, que vai ser 5, né? Porque o MMC entre o número 1 e qualquer outro número vai ser esse outro número. De novo, temos que descobrir quais são as frações equivalentes a cada uma dessas em que o meu denominador seja 5. Então, por quanto eu multiplico 1 para que eu obtenha 5? Aqui vai ser 5. E por quanto eu multiplico 5? Aqui vai ser 1. Multiplicando lá em cima, 5 vezes menos 2, eu passo a ter menos 10. E 1 vezes 1, eu tenho 1. Ok? Meu 16 sobre 9, por enquanto, a gente só vai repetir. Resolvendo a continha, agora os denominadores são iguais, é só eu resolver o meu numerador, né? 7 menos 5 vai dar 2. Então, 2 sobre 10. Dividido por menos 10 mais 1. Lembrando que eu estou devendo 10 e tenho 1, então vou ficar devendo 9. Ou sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior, né? Mais 16 sobre 9. E aí, fazemos primeiramente a divisão, ok? E como é que eu faço divisão de fração? Não posso esquecer, repete a primeira, né? 2 sobre 10. E multiplica pelo inverso da segunda. Era menos 9 sobre 5, vai ficar menos 5 sobre 9. Mais 16 sobre 9. Ok? Lembrando que agora, para fazer a multiplicação, é só multiplicar numerador com denominador, denominador com denominador. E também, quem quiser já pode simplificar aqui, né? O 5 com 10, o 2 com 10. Você já pode simplificar. Eu vou multiplicar direto, que eu ficaria com menos 50 sobre 90. Tá? E aí sim eu vou simplificar agora. Aqui ó, tem 50 e 90, eu posso simplificar por 10, né? Cortar esse zero. Quanto que fica isso? Menos 5 sobre 9, mais 16 sobre 9. E aí os denominadores são iguais, ficou fácil de fazer. Fica menos 5 mais 16, subtrai e repete o sinal do maior, vai dar 11 sobre 9, que já é uma fração irredutível. Então, a gente não precisa mais simplificar, ok? Vamos para a próxima aí. Questão 4. Numa repartição pública, há 120 funcionários, dos quais 3/8 pediram aposentadoria. Letra A. Se todos os funcionários que pediram aposentadoria conseguirem este benefício, quantos funcionários restarão nessa repartição? Qual a taxa percentual dos funcionários que pediram aposentadoria? Então, vamos lá para a letra A. Letra A, ele quer saber se todos conseguiram, quantos restarão na repartição, né? Eu sei que 3/8 pediram aposentadoria. 3/8 de quantos funcionários? 3/8 de 120. E aí a gente sabe que esse D é a mesma coisa que eu fazer 3/8 vezes 120. Ok? E aí, 3 vezes 120, 360 dividido por 8. 360 dividido por 8 vai dar 45. Ou seja, 45 funcionários pediram a aposentadoria, né? Então, se todos esses conseguiram, restarão nesta repartição 120 menos 45, que seriam 75 funcionários.
Lembrando que aqui a gente poderia recorrer à barrinha de chocolate. Eu dividi essa barra em quantas partes? 8. Dessas 8, eu peguei quantas? 3. Ok? Então, eu quero pegar 3 das 8 que eu dividi. Basta fazer o quê? 120 dividido por 8, que daria 15, e depois pegar 3 dessas partes, né? Já que cada parte corresponde a 15, 3 dessas partes iriam corresponder a 45, tá? Então você pode também ter feito assim, que está correto, ok? Letra B. Qual é a taxa percentual dos funcionários que pediram aposentadoria? Lembrando que taxa percentual, né? Porcentagem, nada mais é que uma razão centesimal. Então a gente só precisa fazer a razão e depois transformar ela em uma razão centesimal. Então, qual é a taxa percentual dos que pediram aposentadoria? Quantos pediram aposentadoria? 45. 45 de quanto? De 120. Ok? Então a gente tem que 45 de 120 pediram aposentadoria. Basta agora eu transformar isso aqui numa razão centesimal. Vamos simplificar para facilitar a nossa vida, né? Posso simplificar aí por 3. Eu teria 15 por 40. E também posso simplificar aqui por 5. Eu teria 3 sobre 8. Ok? Agora, para transformar isso numa razão centesimal, por quanto que eu tenho que multiplicar o 8 para obter 100? Tem que multiplicar por 12,5. É uma forma de fazer. Outra forma que vocês poderiam fazer é dividir 3 por 8, fazer a continha e depois transformar o decimal, né, em percentual, ok? Então, eu vou fazer 3 vezes 12,5. Isso vai me dar 37,5. Sendo assim, a gente sabe que 37,5% dos funcionários pediram aposentadoria. Ok? Vamos para a próxima. Questão 5. Toda semana, 8 caminhões-pipa de mesma capacidade enchem completamente 12 reservatórios de água de um condomínio também com capacidades iguais. Nesta semana, 2 caminhões quebraram antes de chegar ao seu destino. Os que restaram encheram completamente quantos reservatórios deste condomínio? Então, temos aí uma regrinha de 3. Né? E aí, para resolver a regrinha de 3, a gente tem um algoritmo a seguir. Né? Primeiro, a gente separa as grandezas, depois monta a tabela, depois analisa as grandezas, se são diretas ou inversas. Por último, monta a razão e calcula. Ok? Então, quais são as grandezas que estão sendo envolvidas aí para a gente colocar na tabela? Nós temos número de caminhões e número de reservatórios. Tá? Sabemos que 8 caminhões enchem completamente na semana 12 reservatórios. Ele quer saber, né, que essa semana agora quebraram 2 caminhões. E aí, quantos reservatórios que eles vão conseguir encher com 2 a menos? Então, cuidado, a gente não vai usar 2 caminhões na minha regra, né? Quebraram 2. Então, agora eu tenho quantos caminhões? Eu tenho 6 caminhões. Quantos reservatórios vão encher? X. Ok? Agora, número de caminhões e número de reservatórios são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Quanto mais caminhões eu tenho trabalhando, eu vou encher mais reservatórios ou menos reservatórios? Quanto mais caminhões eu tenho trabalhando, mais reservatórios eu vou ter completamente cheio, né? Então, sabendo disso, a gente já pode montar a proporção. Se as grandezas são diretas, a gente não vai precisar inverter ninguém. Então, fica 8 sobre 6 igual a 12 sobre x. Lembrando que quem quisesse já poderia simplificar o 8 e 6 aqui, ó, por 2 para simplificar a conta, tá? Mas eu vou deixar para fazer depois. Multiplicando cruzado, nós temos 8 vezes x, 8x, 6 vezes 12. Vou deixar aqui, ó, 6 vezes 12. Quem quiser pode multiplicar e colocar o resultado, tá? Então, x é igual a 6 vezes 12
dividido por 8. Ah, por que eu não multipliquei? Porque eu queria simplificar, tá? Mas quem multiplicou, o resultado tem que ser o mesmo, ok? 12 e 8 dá para simplificar por 4. Ó. Então, agora, eu passo a ter 12 por 4, 3. 8 por 4, 2. Minha conta ficou um pouquinho melhor, né? Dá para simplificar até mais, mas eu não vou simplificar não, tá? Então, ficaria 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. Tá? Então, os que restaram encherão completamente 9 reservatórios desse condomínio. Ok?